Eu sou oficial do 16º Oficial de Registro de Imóveis da capital de São Paulo. Meu nome é Wanda Maria de Oliveira Pena Antunes da Cruz. Eu nasci em Belo Horizonte, na capital mesmo, no dia 7 de outubro de 1942. Eu faço agora, em outubro, 82 anos. E comecei a trabalhar aqui no cartório desde os 17 anos. E depois eu comecei como auxiliar, escrevente autorizada, e depois fui oficial maior durante muito tempo, até me tornar em 1988 oficial. Eu estou, então, 36 anos como oficial, mas eu trabalho há 64 anos. Vai fazer agora, dia 4 de setembro. Vou fazer 64 anos de serviço. E eu comecei a trabalhar aqui porque o meu pai, que era o oficial, que ele foi nomeado, isso que é muito interessante, que eu ia falar para vocês, não sei se ele foi nomeado por um interventor em São Paulo, que era o doutor Fernando Costa, que era o oficial, ele era o governador de São Paulo, interino, que quem mandava, então vamos dizer assim, era o governo federal, que na época era o Getúlio Vargas. E meu pai foi nomeado por esse governador Fernando Costa, e que era interventor, ele era interventor aqui em São Paulo. E foi aí que eu comecei, eu fui nomeada. Outra coisa interessante, não tinha na época a vara de registros públicos. E quem me nomeou, a posse minha, foi pelo Meriti Juiz de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões. Olha que interessante. Então, privativa dos registros públicos. Não existia a vara própria dos registros públicos, não existia. E aí eu comecei, a trabalhar com meu pai, desde mocinha, fiz tudo isso que eu já falei para vocês, como auxiliar e tudo. E eu vinha mas antes disso, eu já frequentava o cartório para visitar o meu pai, quando a gente saía da escola, primário, naquela época, e eu via lá na Líbero Badaró, que foi o primeiro cartório, primeira instalação do cartório. Aí eu visitava o papai, aí eu ficava vendo os livros, as decisões, desde que eu tinha 12, 13 anos. Ficava lendo aquelas decisões da vara, as dúvidas. Claro que eu não entendia nada, mas eu lia. E eu fui tomando gosto por esse ramo, vamos dizer assim, imobiliário, que sempre foi a minha paixão. Sempre gostei muito. Aí eu me dediquei desde menina a isso. Eu fui criada aqui dentro, pode-se dizer. Aí passamos por várias instalações, ficamos vários anos na cidade, depois fomos para 23 de Maio e depois já estamos aqui na Pamplona há 17 anos. Então eu tive toda essa vida assim, dedicada, vamos dizer assim, ao cartório. Eu fui criada dentro desse ambiente. E a minha vinda para cá, a vinda, vamos dizer, do meu pai para cá, como eu disse, que já foi nomeada por esse governador interino, foi muito interessante, porque o meu pai era carioca, casou com a minha mãe no Rio. E ele não tinha também condições monetárias de sustentar assim, uma família no Rio. Naquela época não tinha um emprego assim bom. Aí, como ele era advogado, ele fez concurso para promotor. Meu pai foi promotor em uma cidade bem pequenininha de Minas, chamada Leopoldina, bem pequena. Aí foi meu pai e minha mãe para lá. Se passaram uma dificuldade terrível, claro, uma cidade pequena, só promotor, mas sabe como é que é? Não tinha muito ganhos, de dinheiro, então eles passaram também por muita dificuldade. E aí, depois de Leopoldina, eles foram para Belo Horizonte, aonde meu pai foi delegado de polícia.
em Belo Horizonte. Isso acho que ninguém sabe dessa história toda. Aí estava lá, eu tinha que... Aí eu nasci lá, em Belo Horizonte. Aí estava também muita dificuldade, também lá, meu pai não estava gostando muito, ele adorava ser delegado, mas a condição monetária não dava suficiente. Então eu tinha uma tia que era muito amiga, todo mundo já faleceu, claro. E essa minha tia era muito amiga da filha do Getúlio Vargas, Alzirinha, que era muito amiga dessa minha tia Nilza. Aí minha tia pediu para intervir com o presidente, né, que era o Getúlio, porque sabia que ia ter uma intervenção aqui, que é esse doutor Fernando Costa. Aí pediu meu pai sendo nomeado aqui. Foi aí que eu vim parar, com 1 ano e pouquinho, em São Paulo. Aí que nós ficamos aqui, meu pai instalou o cartório nessa ali, Badaró, que era um cartório muito pequenininho, era uma sala só, bem pequena, e englobava tudo. Os escreventes, tinha 3 funcionários, era muito pequeno. Imagine os cinemas, se meu pai ainda fosse hoje vivo, se ele visse a grandeza que ficou isso. 3 funcionários, hoje eu tenho 80 funcionários, fora seguranças, essa parte toda, né, de guardas que ficam aí diariamente, dia e noite. Então essa que foi a minha história aqui. E aí que eu fui me habituando, fui tomando gosto e fiquei aqui, fiquei como substituta do meu pai há muitos anos. Aí, como é que eu fui nomeada também como oficial? Porque como eu tinha muitos anos como oficial substituta, eu pude ter, pelo artigo 208 da Constituição, 2008, eu fui nomeada oficial. Várias pessoas, doutor Rosvaldo, o Rubião, uns outros caras que entraram junto comigo. Eu não fiz concurso, eu entrei por causa desse tempo todo que eu tinha, esse histórico meu, como oficial substituta, né? E com esse tempo todo de carreira aqui dentro. Foi isso que me tornou oficial, em 88. E desde essa época eu estou aqui. Graças a Deus, bem, ainda estou muito bem de cabeça, de saúde, e estou levando com muito amor e carinho tudo isso que eu faço. E agora, também não sei se vocês sabiam, aqui o cartório, ele começou com vários subdistritos, que era Aclimação, Osasco, imagina, Osasco, Pirituba e Jaguara. Aí, em 1963, eu já estava aqui, há 3 anos. Osasco se desligou daqui e ficou município, não saiu de São Paulo. E aí, foi anexado, como nós tínhamos perdido Osasco, só tínhamos Aclimação em Pirituba, aí nós fomos anexados ao 38º subdistrito Vila Matilde, que é o nosso atual subdistrito. Então eu tenho Aclimação, Pirituba, Vila Matilde e Jaguara, que uma parte de Araguaia é 18º, que era lá do doutor Bernardo, e Jaguara é meu. Fiquei com esses 4, que até hoje permanecem aqui na serventia. Aí, claro que eu estou aqui desde essa época, eu fazia os livrões, eu registrava naqueles livrões, livro 3, como acho que eu te falei, no livro 2, livro 4, livro 8, era tudo à mão. Então era um trabalho muito cansativo, você ficar escrevendo o dia inteiro naqueles livrões, tanto que os livrões hoje, para mim, é uma tradição, eu não desfaço dos livrões. Meus livrões estão todos aí. Eu digitalizei tudo, está tudo digitalizado, mas eu tenho todos eles aí. Desde o primeiro até todos os livros antigos, eu não desfiz. E até eu tiver aqui, eu não vou desfazer de nada. Então aí eu acho que isso é uma tradição
Eu já tinha até falado isso numa entrevista da Arispe, eu falei até isso. Você tem que conservar a tradição, a cultura de uma coisa e não acabar assim com tudo rapidamente, minha opinião, né? Eu sou a favor do modernismo, claro, essa inovação das matrículas da 6.015, de ter entrado todo esse sistema de informática, de computação, essa modernidade, eu sou completamente a favor. Sempre falo assim até para eles aí, para os meninos da TI e tal, qualquer coisa, vamos inovar, vamos modernizar, né? Não vamos ficar estatizados aí no passado, vamos sempre fazendo as coisas para melhorar, não ficar no passado. Eu guardo aquelas coisas da tradição antiga, do livão, mas ao mesmo tempo eu acompanho a modernidade, não é? Temos sempre que acompanhar. Então, e quando você está num cargo, é outro lema meu que eu acho, quando você está num cargo, você tem que assumir aquele cargo direito, você tem que ali participar, você tem que estar na serventia. Eu nunca faltei um dia aqui, eu venho aqui todos os dias. Só quando estou numas férias, é claro, tive uma Covid, fiquei uma semana em casa, mas eu nunca faltei aqui. Esses 64 anos, estou sempre aqui presente, porque eu acho que quando você assume qualquer cargo na vida, você tem que assumir direito. Ou então você larga, você não faça. Se você não gosta e não ama o que você faz, ou não faça. Agora, outra coisa que eu quero falar, acho que não sei se as pessoas sabem, eu sou, acho eu que eu sou a mulher, né, oficial mais velha, aqui eu estou falando de São Paulo, mais velha, com mais idade de mulher, eu estou falando, né, de anos de serviço, 64 anos e 82 anos de idade. Eu acho que eu sou uma das mais velhas, porque aqui de oficial aqui na capital, entre os 18, eu sou a única mulher. Antes era eu e a doutora Maria Helena Gandolfo, que era oficial do 10º, mas ela também se aposentou e eu fiquei sozinha. Antes era eu e ela. Era muito bom, porque as reuniões a gente ficava juntas, batia papo, era eu e ela. Aí depois ela se aposentou, fiquei só eu. Agora, uma coisa que eu quero realçar aqui muito, eu sempre fui muito amiga de todos os meus colegas, todos os oficiais, muito amiga do doutor Ademar, que foi assim, meu pai conheceu o Ademar desde mocinho, doutor Francisco Raimundo do 9º, que também foi um grande amigo meu, tenho muita consideração para o doutor Francisco, quando ele é presidente da Arispe, foi um ótimo presidente. O doutor Bernardo, que faleceu agora, também era muito amigo nosso, do meu pai também, nosso todo, doutor Rosvaldo, do 15º, esses mais antigos que eu estou falando, e o doutor Ditinho, que tem uma coisa muito gozada que eu sempre falo com ele, sempre eu conto esse caso. O Ditinho era como um irmão para mim, é do 12º, é o doutor Benedito de Moraes. Nós fizemos o cursinho juntos para entrar na faculdade. Aí, num cursinho chamado Tolosa, que era na Rua Direita, era um horror a sala desse cursinho. Era bem, mas ele era um talento, o professor Tolosa. A gente fazia esse cursinho para prestar o vestibular. Aí o doutor Benedito foi, acho que ele fez São Francisco, mas eu não quis, eu não prestei, nem São Francisco, nem a PUC, porque eu gostava muito naquela época, ainda gosto, né? Muito do Mackenzie. Então eu fiz direto o exame, né, para o vestibular no Mackenzie. E entrei e me formei por lá. E tive vários amigos lá que se tornaram juízes, hoje deputado federal, muita gente de grande, foram meus colegas, muitos meus amigos frequentavam a minha casa e muito. E agora essa passagem do Ditinho que é boa, é uma coisa ousada. Aí quando acabava as aulas no cursinho, era ele, eu e mais uma amiga que também prestou também vestibular.
E a gente saía do cursinho e perto tinha negócio que vende doce, sorvete, essas coisas. E nós, ninguém tinha dinheiro. Nem ele, era o mínimo que nós tínhamos para passar ali o dia. Aí a gente via aqueles doces, naquela época tinha muito aqueles doces gelados, que nós adorávamos, eu e ele, e a minha amiga. Aí nós falamos, vamos comer um docinho? Isso eu sempre lembro, ele lembra. Aí nós não tínhamos dinheiro, sabe o que a gente fazia? A gente comprava um doce, mas era grande, claro, e dividia entre nós. Aí cada dia pagava um doce. Olha, você vê que as passagens da gente, como é que é. Aí, quando eu entrei na faculdade, meu pai também foi bem rigoroso e falou, de hoje em diante, e quando eu comecei a trabalhar, meu pai era um cara bem durão, bem sério. Você, não vou te dar mais nada. Você vai viver com aquilo que você ganha, com o seu ordenado, e você vai viver com isso. Claro, ele pagava a minha faculdade e minha casa, porque eu morava com eles, tudo bem. Mas o resto era eu. E meu pai foi uma grande pessoa, porque ele nos ensinou, a mim, a minha família toda, as minhas irmãs, todo um modo de respeito aos outros, de honestidade, de caráter, de fazer as coisas certas, de viver tudo na linha. E esse é o espírito que eu levo até hoje. Eu levo tudo na minha vida, como eu sempre falo, com muito amor. Se você não gosta do que você faz, não faça. Não faça nunca. Desista. Eu falo sempre isso aos meus funcionários. Vocês estão insatisfeitos aqui? Venham, falam, a gente faz um acordo, vocês vão embora. Procure aquilo que vocês gostam. Porque fazer qualquer coisa na vida que você não gosta, você não sente aquele prazer e aquele amor, não faça. Não faça. É muito ruim, você vai se tornar infeliz e infeliz todos aqueles que estão ao seu redor, porque você não traz uma carga boa, né, de sempre assim. Acho muito certo os concursos. Eu acho que deve ter mesmo concurso. Eu acho que deve. Até como eu entrei por aí, às vezes eu fico meio ressentida perante os outros que fizeram concurso. Eu sou a favor do concurso. Tem que haver concurso mesmo. Prova escrita, prova oral, tudo. Apesar que eu esqueci de falar, para ser escrevente, eu tive que fazer prova. Para fazer escrevente na frente do juiz e de outros oficiais, isso eu fiz. A prova para ser escrevente e tal, isso eu fiz. Mas como tinha esse artigo 208, eu fui nomeada por isso. Mas se tivesse que ter feito concurso, eu ia fazer também. Só que teve um problema. Eu não fui nomeada assim, rapidamente. Eu tive um processo de 4 meses para mim ser nomeada oficial. Teve um processo grande, com luta que tem até que ajudou muito, foi o doutor Gilberto Valente, que era advogado na época, que ajudou nesse processamento todo. Mas voltando ao assunto sou a favor do concurso, sim. Tive várias coisas boas, porque eu ganhei aqui várias dúvidas, várias decisões nossas que foram depois seguidas, que serviram como norma. Isso, para mim, é uma grande gratificação. E a grande gratificação que eu tive esse ano, foi a maior surpresa da minha vida, é que a nossa juíza da vara, a doutora Renata, me chamou para ser interventora no 13º registro de imóveis. Porque o oficial, né, faleceu e ele me chamou para ser interventora. Aí eu falei para ela, doutora Renata, espera, dê um prazozinho para mim poder pensar se eu aceito ou não. Aí eu analisei muito, fiquei pensando, a minha família não dizia para mim, vai vovó, né, os meus netos. Aí o meu filho, não, você não vai assumir, é muito encargo, é muita responsabilidade, você já tem o cartório aqui, você não vai. E a minha filha, não, mamãe, você tem que ir, meus netos do lado da minha filha, você tem aquela... Aí eu fiquei naquele conflito 3 noites. Fiquei, vou, não vou. Mas depois, meu marido também é a favor. Você vai sim, isso é uma grande honra, você tem que ir. Mas depois de pensar muito, aí eu resolvi, não aceitei. Fui lá, falei com a doutora Renata, agradeci muito, mas
falei muito obrigada, foi uma grande honra, foi a melhor, vamos dizer assim, honra que eu tive de reconsideração pelo meu trabalho foi com a doutora Renata, que ela lembrou do meu nome e me chamou, eu fiquei muito, muito feliz. Foi uma das grandes emoções que eu tive no cartório, nesses anos todos de serviço. Foi muito bom. Foi muito bom. E outras coisas boas também é quando vem os advogados dessas consultoras que você conhece há tantos anos da MRV, que eu tenho muito aqui a MRV, a consultora MRV, e que fazem os elogios ao nosso serviço, ao nosso trabalho, tudo. Para mim, não há dinheiro que pague tudo isso. Às vezes vem aquelas no Google, né, manifestações que a gente ganha umas estrelinhas, tem estrelinha. Então, vem aquelas elogios todos lá, aí eu já estou com 4 estrelinhas e tanto, 4 estrelinhas e pouco. Aí eu fico felicíssima, eu falo, não tem dinheiro que cobre isso para mim, não tem. E outra coisa, eu já trabalhei mesmo aqui, na época da pandemia, que foi 2020, que não entrava nada aqui no cartório, entravam os títulos, nós íamos na frente, pegando para registrar na hora, vamos dizer, no mesmo dia, no dia seguinte, porque nós não tínhamos dinheiro, vamos dizer, para pagar as dias, para pagar os funcionários, para pagar nada. Eu fiquei, né, foi 2020, 3 ou 4 meses sem ganhar nada. Dava o dinheiro que entrava, eu tirava do meu dinheiro para pagar uma ajuda, um pouco vinha daqui do cartório da renda, mas a maioria eu tirei do meu para pagar os funcionários, as férias, tudo. Nunca deixei de pagá-los, nunca. Eu falava, primeiro eles, depois que sobrar é que vem para mim. Mas tudo isso eu faço com uma grande satisfação, porque é o meu prazer, a minha casa, como eu falo, a minha vida, eu me dediquei aqui, sempre. Tanto com meus filhos e tudo, meus filhos, esse que você conheceu, que é o mais velho, e a minha filha menor, que hoje é médica, eu sempre fiz. Eu largava um pouco eles e vinha dedicando a minha vida aqui ao cartório. Mas, como falou, até o Ditinho falou numa coisa, mas eu não me arrependo, não. Eu não me arrependo de nada, porque para minha satisfação era ótimo para mim, porque eu me sentia muito satisfeita, mas eu também me dedicava a eles. Acabava o expediente, todas as noites em casa, eu e meu marido, e sábados e domingos, nós ficávamos com eles o dia inteiro, passeávamos, ia para sítio, ia para praia, mas nunca larguei. Mas tinha também a minha parte prazerosa, que eu gostava muito, que eu sempre me dediquei. A minha vida sempre foi mesmo aqui, me dedicando aqui. Eu tive, como eu te falei, já no telefone, pessoas que vêm aqui fazem escândalos. Isso eu tive uma senhora que veio aqui toda apresentada, toda fina, toda arrumada, tudo assim, eu jamais diria. A mulher entrou aqui por causa de um título que eu tinha prazo. Eu tinha um prazo para registrar e não estava pronto. E ela veio e o título não estava pronto. Mais ou menos a história. Isso marcou muito, porque ela fez um escândalo aqui no cartório. Falou todos os palavrões possíveis e imaginários que vocês possam ouvir. E isso me marcou muito. E a gente falava para ela se acalmar, nós vamos registrar seu título, vai ficar tudo pronto, vai ser tudo acertado. E ela não ouvia ninguém. Cada vez ela gritava mais, e isso me marcou muito. Foi um dos casos que mais me marcou, porque era uma mulher fina, toda, e falou todos os palavrões possíveis e imaginários. E eu fiquei assim, boba de ver. A gente falava, aí teve que vir o segurança, um dos seguranças nossos aqui, afastou ela, porque cheio de gente aí atendendo, e separou ela um pouco até que ela caiu em si, né? E nós falamos, não, amanhã mesmo estará pronto. Esse foi um dos casos que mais me marcou aqui, porque era assim uma coisa inacreditável. A mulher saiu de si, saiu completamente de si.
E tive também muitas alegrias, né? Tive muitas alegrias. Como essa minha nomeação aí, como lembraram do meu nome, mesmo agora, de lembrar o meu nome para dar essa entrevista, foi para mim muito gratificante. Muito, muito. Como a pessoa mais velha, né? De mulher aqui em São Paulo. Nós sempre nos reuníamos, mesmo na associação e mesmo na ARISP, a gente se reunia, às vezes uma vez por mês, às vezes de dois, 3 meses, e a gente trocava ideias dos assuntos de cartório, né? Trocava uma ideia como oficial. Tinha uma união muito boa entre todos nós. Tanto que nós éramos muito amigos, todos, como eu falei. Nós todos éramos muito amigos. Mesmo entre os mais novos, também nós ficamos muito relacionados. Depois é que ficou esse negócio tudo online, né? Perdeu um pouco daquele convívio social que nós tínhamos. Aí eu achei que perdeu muito. Eu era mais a favor daquela com você conversar com as pessoas, olho no olho, era bom, tomava um cafezinho, comia um biscoitinho, ficava às vezes 4, 5 horas e trocávamos ideias de assuntos. Às vezes tanto assunto que a gente precisava trocar ideia para saber como o cartório está fazendo o outro. Hoje não tem mais essa união. Eu sinto falta disso. Isso é uma luta que vem há muito tempo, para esse negócio da estetização. Mas uma pessoa que lutou muito, muito, muito para evitar qualquer coisa nesse sentido, sempre lembro dele, foi o doutor Bernardo, do 18º. Foi um gigante, para sempre ia para Brasília, nos defendeu barbaramente. Mas eu acho que é difícil da estetização, porque a gente coopera muito, vamos dizer assim, com os emolumentos, né? Para tribunal, para casas, para promotor, para esses órgãos todos. Eu acho que para estatizar vai ter que ter um processo muito detalhado, muito pensado, porque eles não podem estatizar assim de uma hora para outra, cheio desses aparelhos que nós temos, que nós montamos aqui, né, uma estrutura muito grande para manter tudo isso. E os funcionários também, né, como é que ficariam tudo isso? Tanto que eles ficam apavorados quando falam alguma coisa. Como é que fica? Também não sei, né? Eu não tenho muito mais serviço da área da aclimação. Eu tenho mais Pirituba, que é uma grande área que tem muita terra ainda, e Vila Matilde, que eu tenho bastante empreendimentos ainda, mas tudo dessa área, como é que eu posso falar, mais popular, de pessoas de renda, de baixa renda, que é mais aqueles da tenda, da MRV, eu tenho muitos contratos desse, mas tudo assim, sabe, base mais pobre. Eu não tenho grandes empreendimentos de valor altíssimo, não tenho aqui. Aqui é mais classe pobre mesmo, pobre e média, não é alta renda. Eu acho que se nós não tivéssemos também o registro de imóveis, ninguém teria a segurança para os seus negócios, não é? De comprar, de vender, como é que ficaria isso? Não teria uma regularização. Tem que ter. E eu acho que daqui para frente, olha o que eu estou falando, eu não vou estar mais aqui, mas eu acho que nós ainda vamos modernizar e vamos sentir ainda muitas mudanças para melhor ainda, em todo o setor imobiliário. E vai crescer ainda muito, porque nós temos ainda muita terra aqui, muita terra para construir prédios e tudo. Mesmo na minha região, Pirituba, repleto de terras ainda vazias, que essas construtoras estão fazendo empreendimentos.
tudo que está melhorando, que está progredindo, né? Tem algumas coisinhas, né? Para que poderiam ser mais ajustadas. Mas isso é outro assunto que a gente teria que pensar, que teria que estudar, teria que falar. Mas tudo isso modernizou muito e facilita também o andamento dos títulos. Eu só fico pensando se nós não tivéssemos todo esse andamento nosso aí, esse progresso todo, teria tudo parado. Imagine como eu tenho entrado, não é, para falar, ontem entraram em cartório, eu estava não de uma vez, mas eu o final do dia, eu somo os títulos que estão em cartório em andamento e esperando o depósito. Ontem nós tínhamos em cartório 970 títulos. Eu quase caí. Falei, meu Deus, 970 títulos. Mas não é tudo assim. É porque uns ficam esperando o depósito para poder registrar. E nós estamos registrando por dia uma base de 120 títulos por dia, de protocolo. Nunca tive problema com nenhum juiz. Todos foram sempre muito agradáveis, muito gentis comigo e muito, muito bons. E com quem eu tinha mais relações assim era com o doutor Gilberto Valente, que foi depois juiz da vara. Também tive muito mais convivência com os outros todos, de um modo geral. Nunca tive problema. Sempre me receberam muito bem na vara, com todos os colegas, e tínhamos também reuniões às vezes com eles. Porque era assim, quando entrava um juiz novo para tomar conta da vara, ser o juiz da vara de registros públicos, ele depois ficava lá uns dias e convocava todos os oficiais para ele conhecer. Aí a gente apresentava, aí ele era muito bom, era muito diferenciado, né? Muito bom, eu sempre tive uma convivência muito boa e respeito muito o judiciário, respeito muito a corregedoria. Tem que respeitar, tem que ter esse negócio. Eles dão uma categoria maior, você tem que seguir as normas, você tem que seguir as regras, as portarias, os comunicados e tudo. Hoje mesmo saiu nova portaria. Passando para os cartórios, né? Foi bom, porque tirou um pouco o acúmulo que tinha nas varas. Que às vezes os usucapiões ficavam 10 ou até mais anos na corregedoria, nas varas. E aqui a gente agiliza. Eu tenho processo de usucapião, sempre eu vou lá. Que tem uma turma, é separado aqui. Tem uma turma que faz usucapião de retificação diária. E eu sempre falo, olha os processos, aí eles falam, e eu vejo todos os ofícios que eles mandam. Os ofícios, quando eles mandam, tem um rapaz que faz, ele me mostra antes de mandar para a vara. Assim, quando está devolvendo, né, algum usucapião, alguma retificação diária. Muito bom, achei ótimo. Claro que deu mais serviço para nós, deu bem mais serviço para nós, mas ao mesmo tempo aliviou o judiciário. Não, mas eu acho que nós vamos sempre ter o registro de imóveis. Eu acho que é uma coisa essencial no país. Não pode deixar de ter. Não pode acabar com esse negócio de registro de imóveis. É uma coisa que tem que ser sempre. Como eu sempre falo, sempre modernizando, sempre dentro das normas, estudando, ver o que pode, o que não pode, né? Seguindo as leis, os comunicados, as portarias. Só forma. Eu acho que não vejo vamos dizer, uma oficialização dos cartórios. Eu não vejo. Pode ser que daqui 10 anos eu não vou estar mais aí, pode ser. Mas até eu estar viva aí, eu acho que não. Ser lembrada assim que eu sempre fui uma pessoa que sempre amei o que eu fiz, sempre gostei muito, sempre procurei dar a maior honestidade, caráter, sempre incentivando meus funcionários. Eu sou uma pessoa muito, não é que eu sou calma, eu sou uma pessoa agitada, mas eu sou uma pessoa muito
Não é que eu assim, vamos dizer a palavra, não é humilde, mas eu me dedico muito aos funcionários. Eu tenho eles como se fosse assim, uns filhos meus, porque eu tenho funcionários que estão comigo há anos aqui, desde que eu era menina. Desde que eu comecei, o Paulo, a Tuta, tem vários, a Neide aí, que é oficial substituto, que é uma escrevente substituta, que sempre ficaram com a gente desde meninas. Desde meninos, nasceram quase aqui. Então, eu tenho um carinho por todo mundo e respeito a capacidade deles. Eu sei quem faz bem as coisas. Tem rapazes aqui que são espetaculares, fazem ofícios maravilhosos para a vara, respondem às certificações diárias, usam o capião, uma maravilha. É como eu falo, eu elogio, de tirar o chapéu para vocês. Vocês estão no caminho certo da evolução e gostam do que fazem. Eu sou casada há 53 anos, só, né? Só. E meu marido sempre me deu muito apoio, mas apesar de eles falar assim, fica muito tempo no cartório, mas né, você se dedica a tudo, mas ao mesmo tempo ele me apoiou para ser interventora. Até falava para mim, você pode ficar até as 8, 9 horas da noite para que eu não vou te importar. Imagine, nunca esperei isso do meu marido. E ele falou. E eu tenho 2 filhos, o Cris, que é meu oficial substituto, que trabalha aqui também comigo, ele tem toda essa parte administrativa, de compras, de tudo. E eu tenho uma outra filha, que é médica, que está fazendo especialização em anestesia. Ela quer ser médica anestesista, está fazendo a residência. Tá no Guarujá, ela mora lá no Guarujá e vem para cá. Mora aqui e mora lá, ela. E eu tenho 4 netos, que são uns amores, 2 do meu filho, que é o Caio, que vai fazer 22 anos, que já estão todos na faculdade, está na SPM e MKTG, o Caio. E aí eu tenho o outro Du, que entrou na PUC, entrou em 2. Na PUC até escrevi aqui, na INSPER. E ele quer fazer as 2 ao mesmo tempo. Eu acho impossível, mas ele disse que vai tentar. E o meu terceiro neto tem só 18 anos. Ele prestou esse ano, entrou em várias faculdades, mas ele quer fazer engenharia bioquímica, biológica, uma coisa assim. E ele entrou esse ano, mas ele quer fazer na PUC. Não adianta. Tanto que nós fomos viajar e ele não foi conosco. Ele falou, não, vó, eu vou ficar aqui, porque a minha meta esse ano é entrar na PUC. Ele quer a PUC. Eu vou entrar na PUC, que eu quero fazer esse curso de engenharia. Antes ele queria fazer medicina, mas por causa da mãe. Mas aí não era muito o feitio dele, não. Ele gosta muito mais de pesquisa, sabe, esse negócio de fazer pesquisa mesmo, física, química, matemática. Aí ele vai fazer engenharia, vai prestar. E a minha outra neta, que é a menor, que é a caçula, está no curso, né? Isso depois que acaba, na minha época era ginásio médio, né? Curso médio. E essa ainda tem muito pela frente. Tem 15 anos. Como eu já falei, eu tenho muita saudade das nossas reuniões, que a gente fazia entre os oficiais, que era, às vezes, não precisava ser todo mês, mas menos 2, 3 vezes por ano, ou de 2 em 3 meses podia ter. Porque perdeu aquele vínculo que a gente tinha entre todos nós. Não é que ninguém é inimigo, não. Todo mundo é amigo, todo mundo se dá. Mas perdeu aquela ligação que para mim era muito importante. Eu sinto falta. Eu não teria tido outra vida do que essa que eu quis seguir na minha vida. Para mim foi muito gratificante. Eu sou uma pessoa no ramo profissional muito feliz, muito gratificada mesmo por tudo que Deus me deu, por tudo que eu tenho, pela família maravilhosa que eu tenho, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu marido, que sempre me deram força. Mesmo assim, nas horas piores, né? Que a gente tem coisas difíceis, né? Processo, eu tive que pagar indenizações em processo e tudo, mas eu sempre tive o apoio deles.
E meu filho, que é aqui, me dá muito apoio, me ajuda muito como sócio substituto.